Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 21 de março, dia 80. A nossa leitura ela se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo é que possamos diariamente fazer um devocional da palavra, para nos conectarmos com as Escrituras Sagradas e principalmente nos fortalecermos na fé pelo ouvir da palavra. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio, para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Jesus, peço ao Espírito Santo que transbordem os nossos corações, tornando-os ensináveis, para que possamos receber as revelações da leitura de hoje. Amém e amém. Lembre-se de curtir o vídeo, compartilhar, para que possamos juntamente expandir o Evangelho por todas as nações. Mateus 24:14. Se inscreve no canal e lembre-se de ativar o sininho para receber as notificações diárias. Antigo Testamento, Números capítulo 32, versículo 1. Os filhos de Rubem e os filhos de Gad tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gad e os filhos de Rubem foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbon, Eleade, Zebã, Mebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel é terra de gado, e esses seus servos têm gado. Disseram mais: se encontrarmos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a esses seus servos, e não nos faça passar o Jordão. Porém Moisés disse aos filhos de Gad e aos filhos de Rubem: então os irmãos de vocês irão à guerra, enquanto vocês ficam aqui? Porque vocês querem desanimar os filhos de Israel, para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu. Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cádiz Barneia para ver esta terra. Eles chegaram até o vale do Escol, e vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia, e ele jurou, dizendo: por que não me seguiram com fidelidade? É certo que os homens que saíram do Egito, de certo de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com o juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Calebe, filho de Jefoné, e o quenezeu, e Josué, filho de Num, verão a terra, porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a terra do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até se consumiu toda a geração que havia feito, que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais, para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel. Se vocês não quiserem segui-lo, também ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gad e os filhos de Rubem se aproximaram de Moisés e lhes disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidades para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra adiante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para as nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança, porque não herdaremos com eles do outro lado do Jordão,
nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão ao leste. Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse dessa terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que este pecado certamente os encontrará. Construam cidades para seus filhos e currais para suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gade e os filhos de Rubem disseram a Moisés: Nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí, na cidade de Gileade. Mas esses seus servos passarão para o outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor Deus, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, e aos chefes das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: Se os filhos de Gade e os filhos de Rubem passarem o Jordão com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gade e os filhos de Rubem responderam: O que o Senhor diz a estes seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gade, aos filhos de Rubem e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as cidades e os seus distritos, as cidades em torno da extensão do país. Os filhos de Gade edificaram de Bom, Atarote e Aroer, Atarote, Sofã, Jazer e Jogbeá, Bet-Nimra, Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Rubem edificaram Esbom, Eleale e Quiriataim, Nebo e Baal-Meon, mudando-lhes o nome e Sima, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade, e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus, e deu-lhes o nome de Afote Jair. Noba foi e conquistou Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. São essas as caminhadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares do que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas suas caminhadas, segundo os lugares que saíram. Eles partiram de Ramessés no 15º dia do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, os filhos de Israel saíram corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízos. Os filhos de Israel partiram de Ramessés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto.
Partiram de Etã e voltaram a Pi-Hahirote, que está diante de Baal-Zefon, e acamparam diante de Migdol. Partiram de Pi-Hahirote, passaram pelo meio do mar em direção ao deserto, e, depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Partiram de Dófica e acamparam em Alus. Partiram de Alus e acamparam em Refidim, porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Ataavá. Partiram de Quibrote Ataavá e acamparam em Azerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quelata. Partiram de Queleata e acamparam no Monte Sefer. Partiram do Monte Sefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Terá. Partiram de Terá e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Mozerote. Partiram de Mozerote e acamparam em Bene-Jaacã. Partiram de Bene-Jaacã e acamparam em Or Gigade. Partiram de Or Gigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Sim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandato do Senhor, e morreu ali. No primeiro dia do 5º mês do 40º ano, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Lucas capítulo 4, versículo 31. E Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E pareceu na sinagoga um homem possuído de um espírito de demônio imundo, o qual gritou em alta voz: Ah, o que você quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-se e saia desse homem. O demônio, depois de ter jogado no chão, no meio de todos, saiu daquele homem sem lhe fazer mal. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: Palavra é esta, pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem. E a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares daquela região. Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre, e esta a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Ao pôr do sol, todos que tinham enfermos com diferentes tipos de doença os trouxeram a Jesus, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um deles. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que não falassem, pois sabiam que ele era o Cristo.
Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades, pois é para isso que fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genazaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam levando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixe, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Salmo 64. Ao mestre de canto, salmo de Davi. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha queixa. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Eles afiam a língua como espada e apontam quais flechas, palavras amargas, para as escondidas atingirem o íntegro. Contra ele dispararam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam secretamente armar ciladas e dizem: quem vos verá? Planejam iniquidades e dizem: o plano que fizemos é perfeito. Os pensamentos e o coração de cada um deles são um abismo. Mas Deus atira contra eles uma flecha, de repente ficarão feridos. Assim serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que veem balançam a cabeça. Todas as pessoas temerão e anunciarão as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia, e se gloriam todos os retos de coração. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita que não tem juízo. Terminamos mais uma leitura diária, muito grata por este momento. Tenha um extraordinário dia. Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã.